Se você precisa resolver integrais utilizando o Python, com certeza você deve começar a aprender a utilizar o GPU para fazer isso. O tempo que se leva sabendo, né, programar utilizando as GPU, utilizando o CUDA, é realmente muito superior ao do CPU em vários casos. É o que eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo. E então a gente começa chamando o mais básico, né, que geralmente é mais utilizado, o NumPy, o Torch, que é o PyTorch, que vai utilizar os tensores com a placa gráfica, né, com o GPU. Vou deixar um card aqui em cima, onde eu falo um pouco mais sobre o PyTorch e os tensores. Talvez seja interessante você ver ele antes. Vou chamar o SumPy e o NQuad do SciPy para resolver com eles através do CPU. E vou chamar aqui agora a TorchQuad. TorchQuad vai utilizar o PyTorch, mas eu preciso dela para pegar os métodos de integração, que no caso aqui a gente vai usar o método de Simpson, né, a regra de Simpson. E, e eu coloquei uma linha aqui, no meu caso, né, que utilizo uma placa de vídeo RTX 4060 Ti, eu, eu tenho então CUDA. Então nessa linha aqui, eu defini o device, que é uma das linhas que a gente passa para o PyTorch, através desse Torch Device, da seguinte maneira: eu vou utilizar como CUDA, ou seja, ele vai utilizar a placa gráfica, né, ele vai colocar isso como o dispositivo de cálculo. Se o Torch CUDA is available, for no caso positivo, né, for true. Então, se isso daqui for true, ele usa CUDA quando o PyTorch for chamado. Se não, utiliza CPU, que no caso é para os outros métodos, para não dar aí algum tipo de conflito para entender, né? Vou deixar os links aqui também de como você pode instalar esse TorchQuad aí. No caso do TorchQuad, tem o site deles, né, que é esse aqui. Ele mostra o que você precisa ter para poder utilizar ele, mas a instalação ela é bem simples, com o pip install ele praticamente instala tudo, mas se você quiser ver mais algumas coisas sobre ele, fica aí o link para você ler, né? Lembrando que sobre o CUDA, para saber se você tem esse tipo de tecnologia na sua placa gráfica, no mesmo vídeo, né, mas eu vou deixar o card aqui de novo, eu mostro lá já no começo como é que você descobre qual que você tem, qual CUDA é, até para poder instalar o PyTorch corretamente, né? E sobre os métodos de integração que tem aqui no TorchQuad, eu também vou deixar esse link aí, e os métodos que ele possui são Monte Carlo, Vegas, regra de Boole, regra de Simpson, regra trapezoidal e a quadratura de gaussiana. Então, para entender melhor aí, quem precisar de cada uma dessas, o link do site está aí. A gente vai dar uma utilizada na regra de Simpson para ver a diferença, que é utilizar o CPU com SciPy, NumPy, ou o GPU com PyTorch e TorchQuad. Ok, então vamos resolver o seguinte para exemplificar isso daqui, né? Vamos supor que eu tenho uma função em 5 dimensões e que ela é o somatório de seno de xi, né, de 1 até 5, e que eu quero fazer uma integração dessa função para cada dimensão de 0 a 1. Essa integral ela não é muito complicada de resolver, você pode fazer ela aí na mão, aí você utiliza essa regra aqui de que meio mais meio cosseno de 1 é o cosseno ao quadrado de meio, que você então consegue chegar no resultado analítico, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente tem que fazer agora é passar, né, esses argumentos se integrando, fazer ele tanto para o NumPy quanto para o PyTorch, fazer ele de certo, né? E você tem que ter em mente bem porque cada tipo de pacote funciona de um jeito, né? No caso do NumPy, o NumPy ele vai pegar os 5 argumentos de uma vez e que vai ser o input que você vai jogar e ele vai então realizar o que você pede. E é interessante que a gente faça ele de uma maneira que ele seja como se fosse uma função, né? Onde você apenas substitui os números e ele consegue, por exemplo, calcular a,
aquela função para dados variáveis, né, dadas as dimensões que você deu para ele retornar então o output. Para você fazer isso, então, você tem que usar, quando você definir o input que você vai dar para ele, com um asterisco e o nome do input, no caso asterisco x, né, que é o que a gente faz aqui nessa definição. Então eu estou definindo uma função que eu estou chamando de integrando NumPy, né, que vai ser esse meu somatório, asterisco x, e eu quero que ele retorne o somatório, né, npsum, o somatório de seno de x. Então, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as dimensões de uma vez e vai fazer esse seno somado certinho. O PyTorch, ele já funciona um pouco diferente, né? Ele, toda vez que você pega um tensor em PyTorch, né, o PyTorch Tensor, ele é um conjunto de pontos e dimensões. E o que você quer, no caso aqui, é dar os pontos. Exato, você quer pegar os pontos e somar ao longo deles. Então, você tem que indicar isso para o PyTorch, que você quer somar nessa dimensão aqui primeira e deixar a outra sem fazer nada, né? Então, mesma coisa, a gente define um integrando PyTorch aqui para definir, veja que agora você coloca só o x, então você pede para retornar o somatório, né, torch sum, no caso que ele vai usar o somatório pelo torch, do torch seno de x de dimensão 1. Então, quando ele identificar lá que tem 5 pontos para cada dimensão, então ele vai pegar primeiro o seno x da primeira dimensão, vai somar com o do segunda dimensão e assim por diante. Mostrando que um pouco da diferença como ele lê, né? Essas tuplas com relação ao NumPy e outros. Né? Então vamos agora definir os limites de integração aqui, né? Que a gente chama de domínio de integração. Então, tem 5 dimensões, né? De x1 até x5. E o domínio de integração são 5 integrais de 0 a 1. Né? Então, uma maneira que você pode escrever isso é você abre os colchetes e coloca aqui o primeiro, né? Entre 0 e 1. E faz uma multiplicação pelo número de dimensões. No caso, são 5. Então, o que ele vai fazer aqui? Não é que vai ficar 0,5, vai ficar 0,1,01,01 5 vezes, né? Então, vamos chamar tudo aqui, porque senão também não vai funcionar, né? Então, assim que eu definir isso, por exemplo, se eu colocar aqui para ver quem é o domínio de integração, aí vejo o que ele me dá. 0,1,01,01,01, que é cada uma das que eu quero, né? Então, essa é uma maneira de economizar tempo. E a resposta analítica seria você resolver na mão isso daqui para ver. Vai dar esse valor. E então eu coloquei ela aqui para a gente poder comparar depois, né? Então tem que dar 2,29848 e assim vai, né? Ok, vamos pelo NumPy então agora. Então o NumPy, o resultado que a gente quer, vai ser fazer a integral daquele integrando NumPy pelo domínio de integração. E a gente vai utilizar o NQuad. Aqui eu peço para ele pegar a primeira posição, porque ele sempre vai dar o resultado e o erro desse resultado pelo NQuad. Então, como eu quero só o resultado, né, eu vou pedir aqui para ele resolver. E ele demorou aqui no meu PC 13,4 segundos. Né? Só a título aí de curiosidade, eu tenho um Core i5 11ª geração. Minto, 12ª geração. É um i5 12400, 2.5 GHz. E a minha placa de vídeo, ela é uma RTX 4060 Ti, a 8 GB de VRAM. Pelo PyTorch agora, a gente vai usar a Simpson, né? Lá em cima, como eu mostrei, eu chamei ela como do PyTorch, importa Simpson, importa o Simpson. E aqui, como é que a gente define? A gente está definindo o Simpson como simp, né? Então, só para a gente inicializar o método de integração pelo PyTorch. Esse n aqui, ele está fazendo o quê? 37 elevado ao número de dimensões, né? Basicamente, é um número de pontos que ele pede ali pelo Simpson. O que eu estou fazendo é pegar 37 pontos para cada dimensão. Né? Então, para x1, 37, para x2, 37, e ele vai resolver, vai fazer aqui o seu método. Né? E aqui eu chamo de resultado PyTorch, tá? Eu chamo o simp, que é o Simpson, né? Esse aqui ele inicializa, ponto .integrate, então ele vai fazer a integração via Simpson, de quem? Do integrando PyTorch, que a gente definiu aqui em cima, né? Pelos torch sendo x. A dimensão é 5 dimensões, n é igual a esse n que eu dei aqui, e o domínio de integração
é aquele domínio 010101 que a gente definiu lá em cima, né? E a primeira vez que ele faz isso, ele meio que rearranja, né, as coisas ali na placa gráfica que faz, mas vê que praticamente ele deu 0 segundos aqui, e foi quase instantâneo, né? Para a gente comparar isso e ter uma escala aí de quanto um terminou melhor, eu vou colocar um time it em todos aqui, né, em ambas as formas de cálculo dessa integral, para a gente ter noção, né? Porque esse time it faz, ele é acho que é por cento, ele faz várias vezes o mesmo cálculo e me dá uma média do tempo que demora para rodar a- esse algoritmo aí, né? Essa conta que ele pede para fazer. Então veja, ele terminou e disse que dá, né, que ele fez sete vezes a mesma coisa e deu mais ou menos 13,8 segundos para fazer essa conta, né? E aqui pelo PyTorch, veja que ele fez novamente, deu 124 milissegundos. Ele também fez 7, 10 loops cada, deu 124 milissegundos. Pode ver que até o tempo é menor, né? Ele fez em 1 minuto e 50 segundos para me dar esse resultado e o outro em 10 segundos. Então, o que é isso aqui, né? São quantas vezes mais rápido? Eu tenho 13,8 segundos dividido por 124 e a menos 3, né? Que dá isso daqui. 111 vezes, né? Então, utilizar o GPU para aquela integral ali foi 111 vezes mais rápido do que com os métodos normais aí de integração com NumPy, né? E aqui, só para ver como que fica, né? Cada um seria resultado analítico é aquela resposta que eu fiz, né? Calculando na mão e pegando resultados. E o resultado com o NumPy e com o PyTorch, né? Ver que eles dão os mesmos resultados, né? O que mostra que tá legal e tá bem completo. Então vamos aqui por um exemplo prático aqui, né? Que geralmente cai aí nos cursos de graduação e mestrado. Vamos considerar um ímã cilíndrico, né, que seja isotrópico, né, ele não tem muita diferença em toda a sua composição. Ele está caindo ao longo do eixo Z, sobre uma espira, né, uma espira só, em um loop. E vamos calcular a corrente que ele gera nessa espira devido à variação do campo magnético que ele gera, né? Vai ter um fluxo de campo magnético aí, conforme ele vai caindo, que gera então essa corrente induzida nele. E vamos calcular essa corrente então com função do tempo, né? Conforme ele cai. E interessante é que calcular nessa corrente, a gente pode inferir, né, então, a magnetização do ímã, se a gente quiser. Se a gente deixa ele caindo bem no centro dessa espira, tem uma simetria, né, no problema e acaba caindo numa integral dupla, que pode ser que não seja tão difícil resolver. Agora, se você tira ele desse centro, né, coloca ele um pouco, essa simetria é quebrada. E aí já fica um pouco mais complicado, já cai numa integral quádrupla, né? Então, considerando aí esse cima caindo, você pode ir atrás aí um pouco para destrinchar isso nos livros textos, né? Pegar um Dal Machado, um Jackson aí de eletrodinâmica, de eletromagnetismo, e fazer essas contas, né? Então, utilizando aí Kelvin-Stokes, essa corrente ela pode ser então encontrada através do fluxo magnético ali, pelo loop e com relação ao vetor posição em cada parte do loop, né? Então, o que a gente precisa fazer quando encontra aí? É encontrar esse A do ímã em função do tempo e depois fazer o del A del T para resolver no loop. Como esse ímã então, ele possui magnetização no eixo Z, MZ, a gente vai considerar esse vetor densidade aqui.
A posição em algum ponto da espira, a gente vai também colocar em coordenadas polares, um RL, aí vem de como ficou definido, né? Ele está caindo de uma posição H0L, ele pode estar arrastado aí do centro um certo CL, né? Um certo fator C, ele possui aí um raio AL, possui um tamanho L, né? Um comprimento L, e a distância aí do centro até algum ponto da espira, né? Alguma parte da espira, um RL. Então, esse vetor de algum ponto da espira com relação até o ímã e o centro pode ser através de um φ, RL cosseno φ para x, RL seno φ para φ e zero no z, sendo ali então posicionada no zero do z. Já a posição no ímã, a gente precisa fazer de um R', né? Mostrar um certo R', que a gente então coloca através do R', do Z', que vai ter aí relação com aquela altura, né, que ele cai, uma relação com o tempo, já que ele está caindo com a ação da gravidade, né? Então vai ser um certo R' cosseno φ', um R' seno φ', esse R' a gente tem que chegar, e um HT mais o Z'. Esse HT pode ser coisa que a gente coloca bem como se fosse a parte mais baixa do ímã, né? E pega aí por física clássica, HT é igual a H0L, a altura inicial que ele está caindo, e meio de GT quadrado. Então, quando a gente faz essa contribuição A de um dipolo, a gente acaba encontrando essa equação aqui, 1 miséria 4π, um fator de multiplicação, a magnetização vetorial, a diferença entre os vetores, né? O vetor no eixo zero com a espira e do ponto de algum ponto do ímã com essa espira, R menos R' dividido pelo seu módulo ao cubo. Né? Então, para a gente encontrar o A, a gente tem que fazer uma integral sobre todo o ímã dessa contribuição dA, né? Para percorrer todo ele. Então, para achar o A, que é o que a gente precisa, para depois fazer o DOA ΔT, a gente precisa fazer essa integral tripla do dA no ímã. Então, uma maneira de escrever o dA seria um dA detal detal e um dr dφ dφ. E considerando esse detal como varrendo todas essas dimensões que a gente escolheu, né? O R', o dr', o dφ' e o dz', né? A gente considerando aí o sistema de posição linha. Então, como ficaria o nosso I de t? Né? Se a gente volta lá no I de t, ele é integral no loop de del A del t produto escalar dr. Então, menos integral do loop, del A del t escalar dr. Aí continua a integral no loop do ímã. Depois vem a integral tripla, que a gente chegou ali. Del t de quem? Do nosso A. Quem que é o nosso A? Seria então dA detal, dr dφ. Por quê? Porque o nosso dr, né? Nosso dr aqui é o dr dφ dφ. Então, o detal passa lá para fora, assim como o dφ, né? Então, os dois estão aqui, dφ, e o detal é o R', dr', dφ', dz'. Essa integral, então, agora a gente descobre quais são os limites dela, né? Então, para o z' vai de 0 até o L, o comprimento do nosso ímã. O dφ' vai de 0 a 2π, né? O dr' vai de 0 a L e o dφ vai de 0 a 2π, seria na espira. E aqui ainda pode ser feita uma certa transformação para transformar as coisas em mais adimensionais e diminuir a quantidade de coisas que a gente vai carregando nessa equação, né? Se a gente usar um certo I barra com 4π quadrados, L quadrado sobre μ0mi, em função de um tempo raiz de GL, né, G sobre L, T, então faz com que as quantidades elas fiquem adimensionais.
E aí nessa expressão aqui, onde é L a gente pode considerar 1, ou seja, fica até A e fica até 1 aqui, que facilita um pouco a integral. E claro que lá no final você tem que multiplicar depois por esses fatores para encontrar o valor certo. E aí então todas as distâncias ficam expressas em L, né? E a nossa, então, I de T vai agora virar um I barra T barra, né? Já que a gente fez essa modificação. Então ele fica novamente o del A, del T, de dA de tal, a produto escalar dr dφ, r' dφ e tudo, mas agora modifica os limites de integração aqui. Então, de 0 a 1, que seria L, de 0 a A, que seria AL, né? Que seria esse, por toda essa área do imã aqui, essa área das seções. Então agora que a gente chegou no nossa integral final, né, a gente pode então começar a escrever ela no SymPy e no PyTorch para fazer os cálculos e aí vocês veem como fica bem rápido e quantas integrais vão ser feitas aqui, né? Então a gente vai definir primeiro todos as variáveis aqui, né? Então vai definir um R, um φ, um R', que eu coloquei como RL, né? Tudo R, L é um linha. Um φ', um Z', um T, o H0, a distância inicial, o A que seria o raio do ímã ali, o R que é o raio da espira, e uma certa constante C para quando a gente considerar esse shift, né? Essa saída do centro ali. Então define aqui pelo SymPy, né, SMP Symbols, aí coloque todos, né, R, φ, R barra linha, né, o barra L vai fazer um R', isso vai ser para quando ele escrever aberto ali, para ficar fácil da gente ler. R', φ', Z', é tudo em ordem. T, H0, ARC, e dizer que eles são reais. Aquela nossa altura, né, então é um H0 menos o meio de t quadrado, SMP rational vai dar 1 sobre 2 vezes t quadrado. Lembrando que g a gente desconsiderou porque fez aquela mudança no tempo, raiz de g sobre L. Então, uma vez definida todos, né, esses aqui, para ficar melhor aqui para vocês entenderem, por exemplo, eu coloquei esse φL como filhinha, se eu digitar aqui agora φL, né, vamos primeiro executar aqui, senão não vai dar certo, né? Então, se eu chamar o FL agora, ó, ele vai me mostrar um filinha. Então, ele vai escrever tudo certinho, fica bem fácil da gente ler aqui mesmo no Python. Então, vamos começar a definir. Por exemplo, quem seria o nosso raio vetor? Raio vetor, né, o R, a gente voltar lá, ele é o RL cosseno φ, RL seno φ, 0. Então, a gente faz, né, um SymPy Matrix, né, vai fazer um conjunto como se fosse uma matriz, um array disso. R cosseno φ, SMP cosseno φ, R seno φ, 0 no Z. Quem que seria o nosso R', né? O nosso R', a gente pegar aqui, R' cosseno φ', R' seno φ', HT mais Z'. Aqui. Né? R' seno de φ', né? φL, R'. E aqui eu coloquei o C para, no caso da gente modificar ele no X ali um pouquinho, né? Quando ele sair, quando ele não sair, esse C vai ser 0, vai dar o R' SMP cosseno φ. Se não for, ele vai ter esse deslocamento aí no X de C. R' seno de φ' e o H mais o Z'. Quem que seria então o vetor separação? É o R vetor menos o R' vetor. Então tá aqui, né, a diferença desses vetor, R vetor menos RV'. Aquela nossa magnetização, lembra que ela estava no eixo Z, né, só no Z, e a gente fez aquelas transformações? Então fica 1 no Z, então a gente faz uma matriz 001, é um array 001. 0 em X, 0 em Y, 1 no Z. Então a gente precisa agora de quem? Do nosso dA de tal, né? Quem que seria o nosso dA? Nosso dA de tal, ele é 1 sobre A quadrado, o Z, vetorial, a diferença dos vetores, dividido pelo módulo do vetor ao cubo, né? Pela norma do vetor ao cubo. Então o nosso dA de tal fica 1 sobre A quadrado,
Z vetorial R menos R', o nosso Z aqui, o M, cross vetorial com o R menos R', que é o vetor separação, dividido pela norma do vetor separação, né? Norma do vetor separação ao cubo. Certo? O nosso dr vetorial dφ, né? Quem que vai ser essa del R del φ, né? Que a gente, dr dφ que tem aqui. Então, nosso dr dφ é a diferenciação, né? Sim-pai diferenciação do R vetor que a gente tem com relação a φ. Então, ok, a gente acabou de calcular então o nosso dA detal aqui e o nosso dr dφ. Então, o que a gente tem que fazer agora é o produto escalar de dA detal dr dφ e depois fazer a parcial com relação ao tempo, né? Então, esse vai ser o nosso integrando, né? Del t de dA detal escalar dr dφ. Então, primeiro a gente tem que fazer a diferenciação com relação ao tempo de dA detal escalar dφ. Então, dA detal ponto dot escalar dr dφ, né, que a gente fez aqui em cima, e depois diferenciar isso aqui em relação a t. E não pode esquecer, tem um R' aqui de fora, né? E multiplicar pelo R'. Aí vai dar o nosso integrando com esse R'. Então, o nosso integrando está ali. Passamos já aquele menos também para dentro, para não esquecer dele, né? Fica melhor, fica aqui o M aqui, multiplicado por R'. E vamos ver quem que dá esse integrando, né? Já pedi até aqui para ele simplificar. Certo, né? Então ele fez todas aquelas contas, diferença dos vetores, e o nosso integrando simplificado, então, deu essa expressão bem chata aqui de conseguir, né? Lembrando que fica bem chatinho, que a gente colocou aquele C, né? Então, quando não tiver o C, tudo que tem C aqui vai cortando. E veja como fica um pouco mais fácil da gente ler, colocando daquela forma do SymPy, com φ, φ', R'. O que a gente tem que fazer agora? É converter isso para uma espécie de função do Python, onde se você substitui, né, coloca um f de 1, vai substituindo tudo, ele te dá um número, ele calcula para você sem muita dificuldade. Então, para fazer isso, você pode usar o Lambdify, né? Então, por exemplo, o integrando f, que eu vou chamar aqui, é um SymPy Lambdify, aí você identifica todas as variáveis dentro de colchetes e fala quem que você vai fazer essa lambdificação, né? Então vai ser o R', Φ', aí você volta nessa definição aqui inteira e faz para todo mundo e diz que é o integrando que a gente acabou de calcular ali. Vamos fazer isso aqui para a gente dar uma olhada só, né? O que eu quero dizer? Definir aqui aquele integrando. Então agora se eu pegar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Tenho 9 variáveis aqui. Se eu simplesmente chamar integrando f de 1, coloquei tudo 1 aqui, ele me calcula alguma coisa. Então eu facilito um pouco para mexer com esses cálculos, né? Depois, para a gente conseguir fazer isso no PyTorch, a gente precisa mudar algumas coisas. Por exemplo, tudo aqui está utilizando cosseno como NP cosseno, né? Ele está pegando a função lá do NumPy e usando cosseno. O seno é a mesma coisa. E como a gente fez o Lambdify, se eu pedir aqui, ó, se a gente vê o que é o integrando f, vê que ele dá uma função underline Lambdify generated, né? Eu vou mudar isso daqui e eu quero mudar isso daqui para um outro nome, né? Que eu poderia chamar esse Lambdify generated. Então eu vou mudar tudo aquilo, todos os cossenos para as funções cossenos e senos do PyTorch e também eu vou mudar esse Lambdify generated para outro nome para ficar mais fácil de eu chamar. Você faz isso através do comando exec do Python. Aí dentro do exec você faz um inspect da seguinte fonte, no caso a fonte é o integrando f, que é o Lambdify, e começa a colocar concatenados alguns replaces. Então, por exemplo, eu quero que ele faça o replace de cosseno por torch cosseno, o seno por torch seno, e aquele Lambdify generated, né, que vem aqui do integrando lambdificado, por
Aí é um nome que eu coloquei, esse aqui dá esse nome, eu coloquei integrando F PyTorch. Então a gente vai ter o integrando F, que a gente vai usar no NumPy, SumPy, ou seja, o CPU, e o integrando F PyTorch para usar com o PyTorch, o TorchQuad, que vai para o GPU. Como eu já executei, ele já fez isso, né? E então agora a gente tem que resolver aquela integral, né? Então vamos resolver, por exemplo, vamos criar duas funções para resolver isso daqui, né? Então, a primeira, se a gente voltar lá, a gente tem que resolver uma, duas, três, quatro integrais daquele nosso integrando, né? 0 a 1, 0 a 2π, 0 a e 0 a 2π. Certo. Então, vamos definir uma certa função chamada resolver, onde a gente vai passar o tempo, o a, o h0, o r, o c, e aqui é um n. Esse resolver a gente vai usar o TorchQuad, né? O Simpson do TorchQuad. Ele pede um número de pontos que você precisa. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 34 elevado à quarta, 34, 37 elevado à quarta. O que esse n quer dizer? Ele quer dizer praticamente que para 4 dimensões que a gente for usar, que no caso é as integrais, ele vai pegar 37 pontos para cada integral que ele for fazer. Então aqui a gente chama o Simpson como simp. Então vamos lembrar que a gente fez R', Φ', Z', Φ, T e A. Então o nosso R' vai de 0 até A. O nosso Φ' vai de 0 a 2π. O nosso Z' vai de 0 a 1. Né? Seria de 0 a L, mas a gente fez aquelas mudanças. E o nosso Φ vai de 0 a 2π. Então ele vai fazer esse integrando torch. Então vendo aqui, ó, aí tem que lembrar de algo que eu falei lá atrás. Ele vai fazer essa função aqui, que é um tensor, né? A gente está utilizando o tensor em PyTorch, né? Não é em matemática, é o PyTorch Tensor. Se você for lá no começo, lembra que eu falei que o PyTorch ele é feito, ó, ele tem um tensor de um formato de n pontos e n dimensões. No caso aqui a gente tem as 4 integrais, então são quatro dimensões, né? Então a gente está falando quem que é cada dimensão com aquele D, com esse D aqui, esse D, 0, D1, D2, D3, né? Então está indo de 0 a 3, 4 dimensões. Né? Então ele vai fazer cada dos N's aqui para essas dimensões, para ter as 37 dessa, de cada uma. E depois aqueles valores adicionais, TA, H0, RC, aqui. E ele então vai retornar para a gente quer que resolve, né? Ele vai retornar a integração. Então a gente vai usar o Simpson, que a gente chamou aqui em cima, ponto integrate, que é para ele resolver, de quem? Do integrando, aí aqui a gente tem que lembrar, a gente está dentro desse def, né? Então está local. Então, esse integrando é o integrando local aqui. Então, do integrando, aí tem que formar a dimensão, que no caso vão ser as 4 integrais, o número de pontos n igual a n, que é esse aqui, que foi dado aqui já na definição, e o integration domain, o domínio de integração, aquele que a gente definiu aqui em cima. Só que aqui eu também quero que ele resolve depois, né, para vários T's, para o T1, T2, para aqueles del-del-T. Então a gente vai fazer a mesma definição, né, só que agora a gente coloca um certo TS aqui e vai dar corrente, então, no caso. Então a corrente é um torch tensor, onde cada tensor vai ser a integral em cada tempo. Então, em cada posição daquele tensor vai ter integral em cada tempo. Então, eu vou fazer um resolver de um certo TI com o A, com H0RC, o N ele já embute lá dentro, para cada TI em T. E ele então retorna a corrente. Né? Quem que vai ser esse T? A gente define na hora que a gente for fazer a integral. Né? Aqui é só a definição da função. Então vamos resolver agora para C0, ou seja, para quando o ímã estiver caindo bem no centro da espira, e com um certo um desvio aí de 0,25 L, se a gente comparar aí com o tamanho desse ímã, né? Então vamos definir o conjunto de tempos, né? Então o certo T é um torch, um lean space, ou seja, ele vai pegar 500 pontos de 0 a 4, então ele vai dividir aqui em
em pontos iguais, né? Ele vai pegar de 0 até 4, vai dividir 500 e fazer 0, 0, alguma coisa. Então, vão ter no final 500 pontos. Ou seja, quer dizer que ele vai resolver 500 vezes a corrente. E depois eu vou fazer de novo para a gente resolver com o C025, né? Então, a gente vai dizer que a corrente que a gente quer, a primeira, é um resolver muitas vezes aqui, né? Que ele vai chamar aquele resolver para cada integral. Para t, ou seja, para cada t que ele fizer, ele vai fazer esse corrente, vai virar um tensor, né, um array grandão. Para um a igual a 0.1, para um h01, para um r igual a 1 e para um c 0. E depois um corrente 2, que eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou ter um C025, né? Então vamos pedir para ele fazer, vamos ver quanto tempo ele demora para fazer, no caso, 1000 integrais aqui, quádruplas. Então ele demorou aqui 8,8 segundos, né? De acordo com isso daqui. E vamos então pedir para plotar, né? Vou colocar aí, plota para mim a corrente em uma cor e a corrente 2 em outra. E vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Então veja que interessante, né? A corrente, quando ele está caindo bem no centro, ela tem um pico menor do que quando ele está um pouco afastado, né? Ele dá um pico maior de corrente induzida na espira, conforme ele está um pouco mais deslocado do centro, né? Vamos então agora fazer a comparação de CPU com, né, do um N-Quad, que é o que eu uso o CPU pelo NumPy, SymPy, a, com o PyTorch, né? Então, novamente, a gente faz aquele resolver de novo, igual a gente fez ali para o PyTorch em cima, só que agora eu vou chamar essa função de resolver NumPy, novamente para t, a, h0rc, e ele vai ter que retornar o N-Quad, né, que é quem faz aquela integral. Então, ele vai pegar o integrando f, quem que era o nosso integrando f, que está aqui, era aquele lambdify, né, do integrando. Então ele vai pegar o nosso integrando f. Aí a gente informa aqui quem que vai ser o domínio de integração, de 0 a L para R', 0 a 2π, 0 a 1, 0 a 2π. E os argumentos que ele toma é o T, o A, o R, o C e o H0. E aqui a gente pede a primeira posição desse array que ele vai dar, porque se você lembrar, toda vez que esses cálculos fazem, ele dá o valor e o erro do cálculo, né? A gente quer só o valor e não o erro. E depois que ele fez essa integral, a gente quer fazer várias integrais para cada t, né? Para vários tempos. Então, resolver muitas vezes NumPy, mesma coisa. Só que agora a gente usa um vectorize, NP vectorize, de quem? De cada resolver NumPy nos TS aí. Então a gente cria aí um espaço linear. Aqui eu vou diminuir muitos pontos. Aí você vai ver, ele vai ter 10 pontos, de 0 a 4, para fazer com NumPy. E no caso a corrente aí pelo NumPy, a gente só chama o resolver muitas vezes, igual a gente fez. Coloca quais são os tempos, né? Que seriam esses testes. Define um A, um H0, um R e um C. E eu coloquei o C aqui para 0 também. E vamos ver quanto tempo ele demora aí para fazer essas integrais aqui no caso, a 10 integrais quádruplas. Ou seja, ele demorou 30,3 segundos para fazer 10 integrais quádruplas para resolver aquela situação, enquanto o PyTorch ali em cima, ele demorou 8,8 segundos para fazer 1000, né? Ele fez 500 da corrente, 500 da corrente 2, 1000 integrais quádruplas e para nos dar, né? Uma coisa interessante de ver aqui, né, a diferença é que eu fiz só 10 pontos, né? Então, se a gente plotar os dois, só para ter uma noção, no caso a gente fez para o C igual a 0, né? Então vamos plotar aqui pelo PyTorch, pelo GPU e pelo CPU com o NumPy ali e o SymPy. E no caso aqui eu liguei esse Matplotlib Widget para a gente poder dar um zoom aqui no plot, né, na imagem. Então veja, né, pela GPU, cara, ele fez tantos pontos que você não consegue nem diferenciar um ponto do outro, né? Ele vai bem contínuo. Já o CPU, ele colocou só os 10 pontos aqui, né? E eles estão um pouco afastados aí, né? Como eu coloquei aqui para poder
dar um zoom, né? Se a gente pega esse aqui e começa a dar um zoom, chega um momento que a gente começa a perceber que eles têm uma certa diferença aí, né? Os tipos de integração têm uma certa diferença. Provavelmente se a gente fizesse mais pontos com o CPU, demoraria mais tempo, depois ia ter que fazer uma espécie aí de regressão linear, qualquer coisa do tipo, para encontrar ali aquela função que mais iria corresponder àquele tipo de gráfico ali, né? Então, acho que deu para perceber aí como saber utilizar o GPU facilita demais e consome muito menos tempo do que utilizando antigamente o CPU. É questão mesmo agora de começar a trabalhar isso e escrever os códigos que já se tem para a GPU ganhar tempo e fazer mais coisa e descobrir mais coisa aí para o trabalho que você esteja fazendo.